Você já se perguntou o motivo de personagens grotescos funcionarem? Falando sério, o foco desses personagens memoráveis é te fazer sentir medo, repulsa ou até outros tipos de desconfortos, para te imergir no jogo, filme, arc ou creepypasta. Mas por algum motivo as pessoas acabam se fascinando por esses personagens e ao invés de sentir desconforto, elas acabam sentindo pena, empatia ou até mesmo acham o visual engraçado, dependendo do personagem. Mas por que isso acontece? Bom, é exatamente essas 5 coisas que você vai descobrir hoje. Então se você não me conhece, oi, eu sou o Toship e espero que você esteja em dia com seu cardiologista, porque vamos começar a entender. Para começar, sentimos medo porque o nosso organismo deseja sobreviver. Em resumo, é isso. E a falta de conhecimento sobre o objeto ou a criatura é o que nos aterroriza e faz com que a gente esteja sempre preparado para lutar ou fugir desse possível risco imaginário. Um exemplo disso daí na vida real é o medo de escuro. E ela é aplicada num tipo de personagem que eu tenho cagaço até hoje, pois existe um tipo de medo que não nasce do total desconhecido, mas do quase familiar, vamos falar assim. Algo que lembra uma coisa segura que você já conhece, só que é subvertido isso para criar algo aterrorizante. E esse conceito aparece muito num personagem que eu gosto de chamar de bruxa velha, para aliviar a tensão para mim, ou no caso, é a outra amante Coraline. O terror dela e o que eu considero mais assustador não é o fato dela ser exatamente um monstro, porque isso daí a gente tem de montes nesse gênero. O lance que torna ela mais assustadora para mim é o fato dela ser quase igual à mãe real da Coraline, mas exageradamente perfeita, sabe? Carinhosa demais, controlada demais, ela imita perfeitamente o que deveria nos acolher como o arquétipo da mãe, além de, claro, ter uma aparência horrenda, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque um ponto que também gera essa certa estranheza mesmo antes dela mostrar sua verdadeira identidade são os botões no lugar dos olhos, que reforçam a sensação de vazio lá dentro dela. E esse tipo de efeito conversa muito com a ideia do Vale da Estranheza, algo que parece humano ou é familiar, mas tem pequenas distorções o suficiente para causar desconforto e repulsa. Mas essa não é nem a pior parte para mim, porque quando ela é contorcida para mostrar a verdadeira face, é que eu desmaio, dizendo com sinceridade, porque é quando somos expostos cara a cara com sua verdadeira face. Outro exemplo muito bom aqui são os Oca, esse pato com cabeça de humano aí, ó, de The Legend of Zelda Twilight Princess. No caso, esses patos, eles misturam o corpo de uma ave com um rosto humano, criando uma figura que não é totalmente animalesca, nem totalmente humana. Esse tipo de combinação é desconfortável justamente porque bagunça o que já era critério para nós humanos, o fato da gente colocar nome em tudo, sabe? Aí misturando essas categorias, dá um pane no nosso cérebro e a gente não sabe o que está vendo, e isso gera tal estranheza, vamos falar assim. Porém, tem gente como eu acha graça no design desse bicho. Mas lá pra quinta emoção eu vou te explicar por que isso acontece. Então se você tá gostando do vídeo até aqui, se inscreve aí no canal, cara, me ajuda a alcançar os 10 mil inscritos. E se você já é inscrito, deixa aquele likezão pra dar aquela força aqui pro canal e ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Então fica calmo, porque agora eu espero que você esteja com um saco de vômito do teu lado, porque agora você vai entender que você sente nojo de alguns personagens famosos. Segunda parte, repulsa. A repulsa é uma camada do horror que age direto no corpo. Diferente do medo, que prepara o corpo para lutar ou fugir, o nojo provoca uma reação visceral imediata, náusea, aversão física, desejo de se afastar. No cinema, por exemplo, esse fenômeno é usado para tornar a experiência do espectador corporalmente desconfortável e, por consequência, mais memorável, porque vai ser difícil você esquecer esses negócios. Segundo a psicóloga Bruna Smith, da UFMS, embora o nojo e o medo tenham bases distintas, eles se conectam na prática. Sim, eles se conectam. O nojo nos afasta de potenciais perigos, comidas estragadas, fluidos, feridas, coisas que colocam o nosso corpo em risco. E isso gera medo por si só, porque a gente não quer ficar doente, né? Ah, senão a gente vai de base. Então, se eu fosse você, já escrevi essa relação aí, cara, nos comentários, porque ela vai aparecer nas próximas emoções. E no caso, a gente tem o Ludwig, de Bloodborne. Cara, antes um herói nobre, agora pavorosamente nojento, cheio de feridas, fungos, coisa e tal, que geram repulsa, esse tipo de coisa que a gente quer se afastar, porque senão a gente vai pegar essa doença, né? Um outro ponto que também é bom eu comentar é o Carnis, de Baldur's Gate 3. Um Drider, que é aquele bicho que é metade aranha e metade humanoide, que explora duas fobias ao mesmo tempo: a repulsa por criaturas rastejantes e o desconforto de ver traços humanos onde não deveriam existir. O resultado é uma figura que desafia categorias, como eu disse no medo, nem totalmente humano, nem totalmente animal. Os dois personagens que eu citei escondem mais uma etapa emocional que eu não contei de propósito, que faz muita gente, ao invés de sentir nojo, repulsa ou até desgosto desses personagens, acaba fazendo se conectar e sentir empatia por eles. Mas relaxa, eu já vou te explicar isso daí na próxima emoção. Então vamos passar para a terceira parte, empatia ao monstro. Existe uma definição muito boa para isso.
Um personagem que é considerado grotesco é aquele cuja deformação esconde uma personalidade ou uma história agradável. Isso desperta piedade em vez de só nojo. Tá entendendo pra onde eu quero chegar com isso? Se a gente for voltar pro Cairns, o que faz a tragédia dele ser tão preocupante é por causa que ele era literalmente um guerreiro que servia muito bem a uma certa entidade que todos os elfos negros, se eu não me engano, acreditavam. Só que o pequeno detalhe aqui é que ele acabou fracassando em um certo teste e foi amaldiçoado até essa feição, que ele foi rejeitado tanto por seus companheiros, que no caso são os outros elfos, quanto pela sua entidade que ele acreditava, e por várias outras criaturas. A única coisa que apoiou esse elfo foi literalmente a entidade chamada Absoluta, que deu conforto e uma missão pra ele, um propósito, decidiu não virar a cara pra ele, e isso tornou ele um devoto a essa entidade. Por isso que quando você comenta com ele que o Absoluto abandonou ele quebra, por causa que você tira literalmente a única coisa que ele consegue se apoiar. Agora, mudando de pau pra cavaco, literalmente porque a gente vai falar de um cavalo, a gente vai falar de Ludwig, de novo, do Bloodborne. A ironia dele ter uma forma de cavalo. Ludwig se orgulhava da nobreza da cavalaria, o clássico paladino. Só que a genialidade do Miyazaki tá literalmente em transformar esse herói em uma paródia do que ele já foi, virando exatamente um cavalo todo decadente. E a pior parte que eu acho que torna o Miyazaki extremamente genial é que a luta do Ludwig tem duas fases. A primeira é o amaldiçoado, onde ele age irracionalmente exatamente como um animal, grita, solta fluidos, a música é caótica, desesperada e pesada. Porém, quando a gente chega na segunda fase, aí que você sente a pressão, velho. Você sente que algo mudou. Você sente que você não está mais lutando contra um bicho desesperado, que não consegue nem andar direito. Porque ao cair no chão e ver seu reflexo pela sua antiga espada, Ludwig recobra a lucidez por um breve momento. E graças a isso, ele levanta de duas pernas, segurando sua lâmina com postura imponente de um guerreiro. E a trilha sonora muda drasticamente para dar mais impacto a esse contexto. E no caso, cara, que eu acho que é o ponto principal disso daqui, é que o Miyazaki queria que a gente sentisse nojo na primeira metade, para gerar todo o respeito e admiração profunda e melancólica na segunda parte. Você percebe que não está apenas eliminando um monstro, mas dando um fim honrado para um herói que recobrou a sua dignidade no fim. E eu acho que é bom você reparar numa coisa, o design sozinho nunca carregou essa emoção. Sim, o visual não carregou essa emoção, por isso a gente fala character design, ou design de personagens. Porém, design não significa só visual, significa todo o contexto que faz a gente conseguir passar uma mensagem. E no caso do design de personagens é usando personagens. E o que realmente fez a gente sentir empatia pelo monstro não foi o visual dele. O visual foi para poder mostrar quem ele é, o que ele se tornou. Mas o que realmente fez a gente sentir empatia por ele foi a história por trás daquele personagem. E aliás, cara, esse é justamente um dos maiores problemas de quem cria personagens. A maioria consegue imaginar um visual incrível, elegante e da hora, mas tem muita dificuldade de transformar essas ideias incríveis em histórias que façam o público sentir alguma coisa. E no caso, se você quiser aprender justamente essa parte de construção narrativa, eu deixei um curso na descrição que é bem baratinho, cara, que se aprofunda nesse processo de uma forma insana. Porém, todavia, entretanto, cara, essa parte, essa emoção mudou sua visão sobre sentir nojo pra sentir pena e empatia pelo monstro, cara, então a parte 4 vai mudar muito da sua perspectiva, porque você vai entender por que certas pessoas gostam de sentir esses sentimentos desconfortáveis. Então se prepara, porque agora eu posso contar algo que eu vinha escondendo desde a primeira emoção. A mesma base psicológica que faz a gente reagir ao perigo, ela também influencia muito em emoções de excitação, alívio e prazer. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte: existe sim uma diferença entre sentir medo e sentir fascínio, depende muito do contexto nesse caso. Então calma, a pessoa não gosta de sair no meio da rua de noite com risco de ser roubada, ela não gosta dessa sensação. Depende muito do contexto nesse caso, porque quando o cérebro entende que algo assustador está em um ambiente seguro, a ameaça pode se transformar em adrenalina, cara, curiosidade ou até prazer. E essa é uma das explicações de certas pessoas adorarem histórias ou mangás do gênero de terror, cara. E é exatamente aí que nasce a pergunta: por que às vezes a gente não quer apenas temer um monstro, a gente quer amá-lo? Uma parte da resposta está na relação que criamos com os personagens fictícios. A interação que a gente tem com os personagens faz com que a gente desenvolva um vínculo com uma figura midiática, vamos falar assim, mesmo sem conhecer o personagem de verdade, mesmo que a gente nunca tenha visto ele de verdade. Acontece que quando a gente reconhece os medos, nossos conflitos que estão sendo representados pelo personagem, o personagem deixa de ser só uma imagem e vira um espelho emocional da gente mesmo, porque a gente se fascina pelo que é parecido com a gente, entende? Some isso a sombra do Jung, e a gente tem vilões e monstros moralmente ambíguos que oferecem um espaço seguro para explorar impulsos sombrios, desejos proibidos e contradições internas, sem consequência real. E quando esse personagem também sofre, resiste ou revela alguma fragilidade, surge a catarse, a sensação de alívio e esperança ao ver alguém enfrentar aquilo que nós mesmos tememos. No fim
enquanto mais familiar, quebrado ou emocionalmente legível um personagem parece, mais fácil ele se torna de amar, mesmo que continue sendo um monstro. Agora, como isso se aplica no design de personagens ou na aparência dessas figuras? Bom, de novo, aqui realmente como no outro, aqui é muito mais uma questão de contexto. Porém, um bom exemplo disso é o Jeff the Killer, cara, que é uma creepypasta bem antigona, acho que de 2012, 2010, cara, que, bom, no caso, o visual dele nasceu como algo mais próximo de um slasher genérico, vamos falar assim, mas a recepção do público mudou com o tempo, vamos falar assim, porque a comunidade passou a reimaginar sua história com traumas, bullying e sofrimento adolescente, o que aumentou a identificação emocional aos poucos. O personagem deixou de ser só uma figura assustadora e mitológica que nem um Slenderman da vida, e com isso, a aparência dele foi suavizada, entre aspas, por causa dessa projeção coletiva, vamos falar assim, de identificação. O interessante aqui é que o fascínio não nasce apenas do rosto em si, mas do espaço que o personagem deixa para a imaginação. Quando alguém parece quebrado, solitário ou emocionalmente acessível, o público começa a preencher as lacunas com a própria dor, os próprios desejos e as próprias fantasias. E caso você tenha alguma sugestão de personagem que você acha esquisito, mas as pessoas são fascinadas por ele, coloca aí nos comentários, porque eu vou colocar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar um personagem esquisitaço pra talvez eu fazer uma parte 2. Vamos ver, né? No entanto, cara, e quando o visual do personagem faz a gente rir ao invés de sentir medo, empatia ou nojo? Saca só, meu amigo, porque é isso que você vai entender agora, porque a gente vai entender por que certos designs grotescos fazem a gente se cair de tanto rir. Quinta parte, cômico. A ideia central aqui, cara, é uma forma de reorganizar mentalmente alguma coisa que quebrou a ordem social. Porque, querendo ou não, a gente vive num mundo, cara, que tem certas regras, tem certas coisas que a gente tem que respeitar. Porém, o grotesco cômico, como é chamado, também serve pra satirizar essa representação absurda da condição humana que a gente acaba se prendendo por causa dessas regras, sem um compromisso com a realidade. Um bom exemplo disso aí é a Mari de Shin Megami Tensei. Cara, ela é literalmente um bananão gigante. Eu vou falar censuradamente porque, bom, eu não quero o YouTube desmonetizando esse vídeo e eu também não vou mostrar esse bichão aí do jeito que ele é, porque, bom, você já sabe por quê, o YouTube não gosta, Mas no geral, a Mara é um lorde da luxúria, então você já dá pra entender o ponto que eu quero chegar aqui. E em termos bem diretos, ela é literalmente, você sabe o que é, verde. E o motivo desse design gerar humor é por causa do choque. Você tá enfrentando yokais, espíritos, coisa e tal, cara, e do nada aparece um bananão verde gigante. Eu acho que você vai começar a rir, porque, caraca, velho, tipo assim, como assim? Pra que isso? Saca? É por causa do choque. Como eu comentei antes, esse negócio foge do que a gente considera como normal. E por fazer essa fuga, acaba que a gente acha graça, entendeu? Pra poder normalizar. É uma forma da gente normalizar o que é estranho. É um dos motivos que eu encontrei do porquê rir. Existem outros motivos que o pessoal já comentou sobre, mas o que eu tô me atendo aqui para o contexto do vídeo é esse daqui que a gente ri para poder normalizar certas regras que foram quebradas. Um outro que eu acho muito bom, que é um bom estudo de caso, é a Milena de Mortal Kombat, cara. Eu não sei se você já riu por causa do design dela, mas eu sei que você já teve um choque. E eu acho que é bom eu colocar ela por causa disso, porque, bom, no caso, ela nasceu de uma limitação técnica, de precisar reaproveitar sprites tocando a cor, mas os criadores transformaram isso em uma piada, vamos falar assim, porque, bom, a Milena, cara, ela é muito bonita. Corporalmente, ela é muito bonita. Só que tem um pequeno detalhezinho que decepciona muita gente, que faz a gente sentir um pouco de agonia. Eu só não coloquei ela no nojento porque, bom, ela tem um corpão, vamos convenhamos, cara, ela tem um corpão. Eu acho que gera humor por causa desse contraste, entende? É mais por causa disso. Porém, cara, essas não são as únicas formas que os designers de personagens utilizam pra nos manipular. Por exemplo, cara, existem personagens ainda mais famosos que eles utilizam de certas tramóias psicológicas pra poder te manipular e você nem sabe. Acho que ele pode te ajudar a entender melhor isso. Só antes da gente